uma compensação quando o motor está frio em relação à rotação. Isso é muito importante porque quando o combustível está frio, a estabilidade da combustão ela é degradada em relação a quando o combustível está na temperatura normal, tipo quando o combustível está a 20 graus ou está um pouquinho mais, que ali no cofre do motor esquenta, né? Então tem tudo ali escapamento, tem toda a parte do calor mesmo que o motor tá produzindo, né? Tá saindo pelo radiador, as próprias paredes, né? do bloco, do cabeçote. Então todo esse calor que está ali vai fazer com que o combustível esquente. Né? Quando o combustível está quente, o funcionamento é tranquilo, você consegue lá, você faz a calibração, né? Faz o acerto com o combustível mais quente, mas quando está frio, quando esse combustível está na temperatura mais baixa, tipo 10 graus, 5 graus, 0 grau, a combustão ela é degradada porque o combustível está na temperatura muito baixa ainda. E a temperatura na câmara também vai acontecer, ela está também mais baixa. E com isso você degrada a velocidade de combustão. Então a combustão lá não acontece na mesma velocidade que acontece quando está numa condição normal, na condição ideal, objetivo de temperatura de água. Então nesse momento você precisa fazer uma compensação a frio da rotação. No caso de você precisa aumentar um pouco a rotação da marcha lenta, para que você fique estável também na condição de partida frio, por exemplo. Você vai fazer a partida do motor, o motor tem que partir e ele tem que entrar em marcha lenta. Ele não pode vir para baixo, tem um objetivo aqui, né? O motor partiu e ele não pode vir para baixo da rotação, porque daí ele pode morrer. Daí. Ainda mais a frio, porque a frio, que nem eu falei, a combustão ela fica degradada quando a temperatura do combustível está baixa e a temperatura na câmara também. Então, você precisa colocar uma rotação um pouco mais alta para que esse motor tenha condição de queimar esse combustível de uma maneira a dar robustez para o funcionamento da marcha lenta. Então, é muito importante que você leve em consideração isso também. Existem estratégias na injeção eletrônica em que você faz essa compensação. Existe uma forma de corrigir. Você tem lá a tua rotação objetivo e daí você pode ter a frio, por exemplo, offsets. Né? Sei lá, chegou a 40 graus de temperatura de água, tem que ter um offset de 50 RPM, por exemplo, estou chutando aqui, né? Depende do motor, você precisa de mais, às vezes precisa de menos, né? Então depende de muitas coisas, tem que fazer os ensaios para verificar como é que vai ficar, como é que está desempenhando aquele motor para você definir, né? Se você põe mais rotação, se põe menos rotação, né, e vai trabalhando até que você consegue um acerto que tenha um bom compromisso, né? Que o cliente vai andar com o carro e ele, por exemplo, partiu o carro, lá, vamos imaginar, né, um cliente que mora num prédio que tem uma garagem subterrânea, ele vai fazer uma partida do motor lá em Curitiba, por exemplo, 0 grau, partiu, e daí ele já vai sair, que a injeção eletrônica ela permite com que você dirija o carro, não precisa ficar esquentando que nem era na época do carburador. Então ele partiu o motor, né, fez lá, saiu da vaga e tal, e ele vai acelerar para subir a rampa. E daí, no caso, se a tua marcha lenta, você escolher uma rotação que não está robusta, uma condição que não está robusta na marcha lenta, na hora que ele vai sair para acelerar forte, né, para conseguir subir a rampa, se não estiver bem acertado, naquele momento o motor pode morrer, daí ele vai ter que ficar esperando o motor esquentar para conseguir sair, ou acelerar bastante, né, para o motor sair, conseguir ter torque, né, para conseguir sair e, no caso, começar a se deslocar fora da garagem. Então é muito importante você fazer essa compensação a frio exatamente para essa parte de transição e também as outras partes, perturbações que podem vir com consumidores elétricos, consumidor de ar-condicionado, de ação hidráulica, todos aqueles consumidores que eu já falei, e também a parte de você conseguir manobrar o carro somente com a embreagem. Isso também é importante no caso de veículos com a transmissão mecânica. Com a transmissão automática existem outras estratégias, né? A caixa automática ela vai pedir o torque, ela sabe qual é o torque que está sendo gestionado ali naquele momento, então ela vai informar o motor já se prepara nesse sentido, então fica um pouco mais suave, vamos dizer assim, esse trabalho da marcha lenta quando você tem uma caixa automática acoplada. Aí com a caixa manual, daí não, aí é de acordo com o cliente, né? Se o cliente tem mais sensibilidade, ele vai conseguir fazer um trabalho mais suave na embreagem e conseguir fazer com que o motor, mesmo que não tenha, né, um bom acerto, um acerto não seja ideal, ele vai conseguir filtrar, né, esse tipo de coisa e fazer com que o carro consiga se deslocar. Mas se for um cliente que não tem tanta sensibilidade, existe, né? Tem vários tipos de pessoas que dirigem os carros e nem todo mundo tem a mesma habilidade, isso é normal, natural no ser humano, e esse carro tem que ser robusto, essa calibração da marcha lenta tem que ser robusta o suficiente, mesmo a frio, mesmo com a combustão degradada, mesmo com a condição em que o combustível não queima da mesma maneira, de você conseguir fazer essa gestão e também fazer a manobra do carro só usando a embreagem, sem usar o pedal do acelerador.